qual é a atividade do médico veterinário na aquacultura? Tá. E quando a gente... Eu acho que é o fim da meada aqui, nossa, né? Eu acredito o seguinte, eu como médico veterinário, né? E a gente vê que o médico veterinário tem uma formação ampla em relação ao ciclo básico, ou seja, toda a parte que é necessário para desenvolver o profissional, histologia, citologia, bioquímica, né? A parte de fisiologia. Depois disso, entramos na parte de nutrição, que é geral para todas as espécies, né? Nutrição de monogástricos e dos ruminantes. Temos a parte de melhoramento genético, temos a parte de doenças, sanidade, que a gente sabe que é um ponto em que o médico veterinário ele é capacitado, ele é preparado para assumir essas responsabilidades, né? Que nós temos no nosso ciclo básico, né? A questão da microbiologia, depois abordando as doenças parasitárias, doenças causadas por bactérias e as doenças virais. Olá pessoal, estamos de volta, mais um episódio do nosso VZcast, o podcast da medicina veterinária, da zootecnia, que traz novidades sobre o agro, sobre carreira, sobre a medicina veterinária, a zootecnia. Chegamos ao nosso 10º episódio dessa segunda temporada, doutor Afonso. Que bom, hein? Sinal que a gente está trabalhando muito. É isso aí. E hoje nós recebemos aqui com muita alegria o Dr. Marco Túlio. Muito obrigada, Dr. Marco Túlio. Bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Natália. Obrigado, presidente, pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre piche hoje. É isso aí. O assunto de hoje é piscicultura. O Dr. Marco Túlio Diniz Peixoto é médico veterinário, especialista na produção de tilápia, sócio proprietário da Multifish Alevinos, com produção lá em Morada Nova, né? Uma região crescente aí. E esse assunto não podia deixar de estar num dos nossos episódios. Pessoal que está nos assistindo, esse tema que nós estamos abordando foi uma solicitação do presidente, né, Natália? É isso aí. Além da gente estar diversificando hoje os nossos podcasts, é uma preocupação nossa de mostrar a vocês, colegas veterinários ou tecnistas, que na área, Marco, aquilo que a gente estava falando antes, que na área da medicina veterinária a gente tem o médico veterinário. Ele tem várias áreas de atuações, né? E essa área que nós vamos abordar hoje, primeiro, eu sou um apaixonado pela piscicultura, né? Que um dos meus hobbies, não sei se eu já falei para vocês, falei para o Marco aqui, que é peixes ornamentais. E hoje, a área de produção animal, né? Onde tem vários colegas hoje que estão formando, inclusive, que me perguntam: Afonso, como é que faz hoje para se inserir no mercado? Aí, tá aí hoje um assunto que a gente está abordando hoje, e creio, né, Marco, a gente pode começar já a dar o pontapé inicial, falar sobre o mercado hoje, da piscicultura hoje. O mercado da piscicultura, se a gente for considerar alguns pontos dentro da medicina veterinária, se a gente for considerar que, quando se faz a pergunta, qual é a proteína animal mais consumida do mundo? Aí, no primeiro momento, todo mundo pensa, no Brasil, bovino. Hoje, com a questão da avicultura sendo, né, o Brasil o segundo maior produtor de frangos do mundo, primeiro exportador. É o frango e aquela coisa toda. Mas, se a gente for pegar os dados da FAO, a proteína animal mais consumida do mundo é peixe. E se a gente for considerar que a proteína mais consumida do mundo, historicamente, as grandes civilizações, elas se basearam muito em relação aos peixes, né, onde que tinham um local de pesca abundante. Mas dentro da característica, historicamente, a pesca, né, o peixe vinha da pesca extrativista.
E nos últimos anos, né, principalmente depois da década de 80, vem aumentando a população mundial e diminuindo os estoques pesqueiros. E quem está suplementando, quem está repondo a peixe para o mercado mundial é justamente a aquacultura. Hoje, em torno de 50% da proteína vinda do peixe, 50% é da aquacultura. Então a gente vê que a população mundial vai subindo, vai crescendo. O consumo vai aumentando. O consumo vai aumentando. Junto com isso, além, né, da questão, a pesca ela não aumenta mais, provavelmente ela tende a diminuir. A pesca continental, principalmente. A pesca predatória. Então nós temos as indústrias de pesca oceânica, né, que são realmente empresas grandes, né, de alta tecnologia, mas a pesca continental, ou seja, pesca nos continentes, nos rios, nos lagos, a gente vê que vai caindo cada vez mais. E entra na questão, inclusive ambiental, que é uma parte que eu sempre defendi, porque se nós estamos querendo preservar os peixes dos rios, vamos produzir peixe em cativeiro. Então tem muito conflito ainda, né, de algumas pessoas quando pensam, a piscicultura ela não é bom para o meio ambiente. Ao contrário. Se deixar a natureza quieta, os peixes nos rios, elas vão se regenerando, os estoques pesqueiros vão subindo. Então, algumas coisas que a gente lembra, né? Quais são as profissões que tendem a acabar? Eu lembrei aqui do professor Sérgio Ratos Reis, lá na escola de veterinária. Uma delas que eu acredito que é a pesca artesanal, porque os estoques vão diminuindo e nós temos o quê? A aquacultura, que pode e está suprindo a demanda de pescado que é crescente no mundo. E no Brasil, nós temos que, no momento que o poder aquisitivo da população aumenta, eles buscam uma proteína de melhor qualidade, melhor digestibilidade, valor proteico, um valor da qualidade da proteína. E o peixe entra. Um aspecto de saúde, né? Quando a gente até brinca, né? Tem uma pessoa, por exemplo, eu estou com 51 anos, você quer ter uma saúde adequada, então diminui a carne gorda e pega uma carne vermelha e uma carne branca, e com isso tem um apelo de saúde, tem um apelo ambiental, né? Muito se discute sobre a pegada de água para a produção de outras espécies, mas também tem uma questão que eu sempre acreditei, presidente, essa questão do futuro, consumo futuro, né? Então tem empresas grandes, internacionais, que já investem na produção artificial de carne. Né? E já tem-se as estatísticas já mostram que o consumo de carne vermelha, por exemplo, tem diminuído. E com isso, ou seja, por questões de princípios, né, não vamos mais comer animais, mas dentro de um processo, você tem o peixe, que é um animal de milhões de anos em relação à evolução do que um mamífero, do que uma ave, e é uma base ainda de uma produção de proteína, e o incrível que pareça, nós podemos falar que a aquacultura tem plenas condições de ter realmente um selo verde, de ser ambientalmente correto. Quando você fala em aquacultura, atividade, a aquacultura, a piscicultura, ela está dentro dessa atividade da aquacultura? Isso. A aquacultura, a gente coloca todos os organismos que têm a água no seu ciclo. Então nós temos a produção de ostra, nós temos a produção... Tudo está inserido na aquacultura. Por exemplo, a ranicultura faz parte da aquacultura, a produção de algas faz parte da aquacultura, você tem a carcinocultura, que é a produção de camarões, e você tem a piscicultura, que ela se divide em dois grandes ramos, que é a piscicultura marinha e a piscicultura continental, ou seja, de peixes de água doce e peixes de água salgada. Bacana. Marco, aonde nós estamos começando esse papo, e também mostrar ao colega qual é a atividade do médico veterinário na aquacultura. Tá. E quando a gente... Eu acho que é o fim da meada aqui, nossa, né? Eu acredito o seguinte, eu como médico veterinário, né? E a gente vê que o médico veterinário tem uma formação ampla em relação ao ciclo básico, ou seja, toda a parte que é necessário para desenvolver o profissional, histologia, citologia, bioquímica, né? A parte de fisiologia. Depois disso, entramos na parte de nutrição,
que é geral para todas as espécies, né? Indução de monogástricos e dos ruminantes. Temos a parte de melhoramento genético, temos a parte de doenças, sanidade, que a gente sabe que é um ponto em que o médico veterinário ele é capacitado, ele é preparado para assumir essas responsabilidades, né? Que nós temos no nosso ciclo básico, né? A questão da microbiologia, depois abordando as doenças parasitárias, doenças causadas por bactérias e as doenças virais. E, junto com isso, o veterinário tem uma grande vantagem em relação a outras profissões que também atuam na aquacultura. Como a zootecnia pode também. Zootecnia, mesmo a agronomia, né? E outros, engenharia de pesca, porque a veterinária, tanto a zootecnia também, tem uma coisa interessante chamada benchmarking. Porque nós temos algumas espécies já bem estabelecidas. Por exemplo, não é mistério que a avicultura no Brasil está próximo ali já do estado de arte, né? Então, esses 25 anos depois que eu formei, teve um incremento, sim, mas vamos considerar que a grande parte da avicultura já tinha sido desenvolvida naquela época. Então, nós temos que o veterinário tem essa noção de conhecer cadeias produtivas já bem estabelecidas. E nós criamos parâmetros. Então, tem um pesquisador, um professor lá nos Estados Unidos, no Arizona, Kevin Fitzsimmons. Eu conheci ele no ano 2000. Você foi para os Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos não. Eu rodei alguns países. Né? Você podia aproveitar e contar pra gente sua trajetória, como é que você entrou na piscicultura, foi pra China, o que você fez lá, Perfeito, voltou, conta um pouquinho é uma história assim, curiosa, e aquela coisa, eu estava no momento certo, você formou, na hora. Mas quando você formou, você já pensava em trabalhar? Não, a história é um pouquinho mais... eu acho pode bacana. Contar que a gente gosta de história, né, doutor Afonso? Fica à vontade. Então, começou lá atrás, uma coisa que eu sempre falo também, né? A criança é apaixonada com peixe. Teve uma vez que teve uma feira aqui na Gameleira, e aí montou o pessoal da secretaria. Só para te falar, quando era criança vendia peixinho no sinal de trânsito. Tá vendo? Isso aí, ó. Não, isso num futuro próximo, com certeza, vai realizar esse sonho de forma completa. Vai lá. Aí aí teve uma feira agropecuária no Parque de Exposições, e por fomento da própria Secretaria de Agricultura, teve um galpão com peixe ornamental. E teve crianças indo no ônibus, e no final da feira foi o galpão mais visitado. Então, se a gente for olhar, ou seja, toda criança adora peixe. Né? E eu era uma daquelas crianças que sempre quis, né? Mas a gente sabe que na época, né, anos 80, não era tão fácil as coisas, né? Então a gente passava no Mercado Central, ficava olhando, mas nunca tive condições de ter do jeito que... E aquilo ficou, né? Aquilo ficou, e acabou que mesmo, né, quando eu entro na veterinária, já tinha essa questão de gostar de aquacultura, né? E eu comecei, meu primeiro projeto que eu montei particular foi a produção de rã. Né? Eu tive condições de conhecer algumas pessoas, inclusive em Contagem, de onde que a gente foi criado, né? Então, tem um amigo meu... Tinha muito brejo. Não, e além disso, o Cláudio, um amigo nosso da época, ele e o pai dele tinham desenvolvido um sistema de... Ele era jovem, né? De produção de rãs em cativeiro. Como que chama? Hanamig, a empresa dele na época, que era o Hanabox, criava rãs dentro de compartimentos, né? Tipo e aquilo bandeja. Ali, isso. Então, eu conhecia ele e acabou eu conhecendo outros locais, participei de congresso internacional que era Tecnofrog na época, né? Então, o professor Samuel, em Viçosa, que tem, né, não sei hoje, uma estrutura de um ranário, chamava Sistema Anfigranja. Tinha o professor Noé, em Uberlândia, que tinha um sistema tanque-ilha na época. Então, eu estava nesse meio. E já cursando o curso de veterinário, depois eu fiz um curso com um colega meu de piscicultura, e eu conheci um professor
né, que é uma das pessoas que eu admiro muito, que é uma das pessoas que me influenciaram bastante, o professor Hugo Godinho. O Godinho, lá do UFMG. Ele já era, né? Eu estava próximo de aposentar e ele estava, encontrei ele numa piscicultura, ele fazendo protocolo de inversão sexual. E aquela coisa, eu acabei depois trabalhando com a produção de alevinos posteriormente. Fazendo fêmea virar macho? O fêmea virar macho, né? Com hormônio, né? Com hormônio, alfa-metiltestosterona. Aí eu conheci o professor Godinho e nesse intervalo eu fui bolsista da patologia na escola de veterinária. E aí na época do professor Hernando, professor Zé Cláudio, professor Girão, professora Vera e 2 professores mais novos, que é o professor Renato Lima e o Roberto Guedes. E eu fui ser bolsista da patologia. Aí fui trabalhar com análise histoquímica, né, com a histologia. Peguei um projeto de brucelose, de vacina, analisar os animais com a B19. E acabou que eu conheci também um colega veterinário, Nelson, que trabalhava na escola, que trabalhava com microbiologia. Até então nada de rã. Era só na rã, já fazia os cursos, né, montando meu próprio ranário. E trabalhando na patologia. E para trabalhar na patologia. Mais para frente, eu tive contato com a matéria eletiva que era na escola do professor Lincoln, mas nesse semestre não tive aula com o professor Lincoln, que ele estava afastado por questão médica. Quando você fala matéria eletiva, é psicultura? Psicultura. Hoje não tem mais, né? Eu acredito que, não sei na veterinária, que hoje tem um curso de aquacultura, né, junto com a escola de veterinária na UFMG. Mas é um curso à parte. À parte. Provavelmente deve ter a abertura para fazer as matérias eletivas lá, inclusive dos veterinários, né, porque também é abordada a parte sanitária nesse curso. Então, e acabou eu relacionando, já que eu trabalhava na patologia, como que a gente poderia ter uma ação também na parte de peixes. E foi coletada a amostra pelo veterinário lá na parte de sanidade da escola de veterinária, pelo Nelson, que era o veterinário, né, que trabalhava na parte de sanidade, e começou a ter os primeiros relatos de streptococcus, coletava material. Eu tive a oportunidade de ajudar uma aluna de doutorada, a Cristina Muratori, que ela fazia um trabalho de avaliação, né, de salmonela também e bactérias presentes em peixes cultivados em consórcio com suíno. E aquela coisa, né, já que eu trabalhava na patologia e eu auxiliei ela no processo dela de doutorado. E aí cai naquelas coisas. Se eu não tivesse me voluntariado, você não teria... acho que parte desse processo todo não tinha acontecido. Uhum. Aí a matéria eletiva que eu fiz, nesse período o Lincoln ele estava afastado, tive aula com 2 alunos, né, entre eles o Eduardo Turra, que é professor hoje lá na escola de veterinária, na aquacultura, né? E depois disso a gente começou, né, ajudar, estar mais relacionado, visitar alguns produtores, né? E toda vez que chegava algum peixe doente lá na escola de veterinária, então, tem um aluno lá que gosta de peixe, né? Aí o Nelson a gente encontrava e coletava material, mas assim, nenhum tipo de formação específica como tem hoje. Certo. Né? Então a gente considera até que grande parte da minha formação foi autodidata mesmo. Porque não tinha uma estrutura. Nós estamos falando de 26, 27 anos atrás, quiçá 30 anos quando a gente entrou na escola. Então não tinha a estrutura que tem hoje. Um dos melhores laboratórios, né, de aquacultura, com certeza, da parte sanitária do Brasil está na UFMG. Né? Com o professor Henrique, que é nosso contemporâneo lá na graduação. E acabou que eu passando do 9º período, já auxiliando a professora Cristina Muratori, e aí o professor Lincoln tinha montado um projeto de piscicultura em esmeraldas, né? E no momento ele não tinha mão de obra especializada, imagina isso em 98, né? Para tocar esse projeto. Aí e ele perguntando quem que poderia ser, e a Cristina estava assim, Lincoln, até me chama na época de Marquinho, né? Por que você não chama o Marquinho? Então eu estava na lanchonete da escola de veterinária, na hora certa, no momento exato. Aí o Lincoln é assim, então vai lá e faz a entrevista.
fiz entrevista com o pessoal da RG, né? Que é o próprio Rodolfo, o Adolfo, o Gel. E eu comecei, depois da entrevista, fui aprovado e comecei a trabalhar no 10º período. Então, antes de formar, eu estava trabalhando de carteira assinada. Então, da minha turma, eu fui o primeiro a trabalhar com carteira assinada, né? Com produção de peixes, que seria a coisa mais inusitada, né? Improvável. Né? Improvável. Você tem um veterinário que quer trabalhar com peixe, se for o primeiro a sair trabalhando da sua turma, já tem uma coisa diferente. Já tem uma coisa boa. Aí de lá, eu fiquei nessa empresa. Eu formei, né? Inclusive o dia da minha formatura, né? Que eu fui juramentista. Então fui, né? Trabalhei o dia inteiro. Aí formei. No sábado era o baile, né? Então, na sexta-feira era o baile, saímos 7 horas da manhã, dormindo às 2 e fui trabalhar. Né? Trabalhando normal, sábado, o dia inteiro. Ou seja, a pretensão era de trabalhar com peixe, mas só que a perspectiva, se a gente for pensar, né? Qual que é a chance de uma pessoa que trabalhava com peixe já sair empregada naquela época, em 99? E as oportunidades deviam ser muito restritas, né? 30 anos. Você tem duas versões, né? As oportunidades restritas, mas também os profissionais que é capacitado para isso também quase que não existiam. Então, uma vaga você tem menos concorrência, porque não tinha ninguém que trabalhava com isso. E hoje tem muito? Mas isso aí nós vamos daqui a pouco. Eu vou perguntar, mas eu tô querendo saber o resto. Mas aí você foi resume, né? Como é que você foi parar nos exterior? Aí eu trabalhei durante 4 anos nessa empresa. Na RG. Na RG, em Esmeraldas. Eu ia perguntar qual região, em Esmeraldas, né? Então, a empresa já tinha investido no sistema de produção de peixe semi-intensivo, que o professor Lincoln tinha abastecido com informações. Mas acabou que, por questão de viabilidade econômica, a gente teve que ter outras atitudes, porque era um sistema caro e não tinha essa demanda do produto. Né, como mas aí hoje. Também era produção de alevino. Não existia produção de alevino. Era engorda no sistema intensivo, que a gente chama de sistema RAS, que é Recirculation Aquaculture System. Mas era um sistema RAS que, quando a gente chega nos congressos, a gente conversar, nessa época existia um sistema de intensivo aqui em Esmeraldas, no modelo europeu, onde que alta densidade de peixe, sistema de oxigenação com oxigênio líquido, onde que tinha um cone de incorporação de oxigênio, que a água já entrava hipersaturada, 14, 15 ppm de oxigênio. Então, eu acredito que no Brasil não existia nenhuma estrutura igual a essa. Mas, como todo empresário, né, ele precisa de ter um retorno financeiro. Mas era um custo alto, né? Custo alto. E um sistema que não podia expandir, porque era muito intensivo, e a questão do mercado, que poucas pessoas conheciam ainda. E eu trabalhava na época somente com tilápia vermelha. Né? Que é a história da tilápia vermelha, ninguém gostava da cinza. E para colocar a tilápia no mercado internacional, foi selecionada uma linhagem vermelha lá de Israel. Mas o sabor é diferente? Não tinha diferença em sabor, só que a aparência do peixe. Ele lembrava muito mais um peixe de água salgada do que um peixe de água doce. E tinha cultura que até perdurou por bastante tempo, que todo peixe de água doce era ruim. Todo peixe de água doce tinha gosto de barro. E como que você quebra esse? Então, as pessoas que faziam sushi, por exemplo, não utiliza nenhum tipo de peixe de água doce, porque ele tem gosto de barro. Como fosse o gosto de barro, fosse do peixe. Na verdade, o gosto de barro é o local que o peixe está, que é a geosmina, que é produzida por uma cianofícia, uma alga azul, e o MIB, que é produzido por um fungo. E o peixe, estando na água, ele vai absorvendo essas substâncias que impregna somente peixes gordos, que tem mais gordura. Então, aquele gosto de barro não é do peixe, mas do sistema de produção que o peixe é produzido. Né? Então, entrou a tilápia vermelha. E a tilápia vermelha, depois foi até a minha dissertação de mestrado, a gente comparou linhagem de tilápia. E foi quando foi introduzida a tilápia tailandesa no Brasil. Foi em 96 e estava espalhando. E quando chegou nesse ponto, eu fui num congresso internacional no Rio de Janeiro, chama ISTA. Né? E eu tive acesso a essas informações, a essa tilápia. Né? Conheci um grande amigo hoje, chamado Sérgio Zimmermann. E ele tinha trazido essa tilápia tailandesa.
A gente negociando, a gente trouxe a linhagem tailandesa, tilápia cinza, para essa empresa, né, chamava Multigene na época, e começamos a produzir o alevino da tilápia tailandesa. E na época a gente já tinha um sistema de incubação artificial, já era uma empresa que já tinha tecnologia, né? E assim, chegamos a comercializar 500 mil de alevinos por mês, que na época era muita coisa. Não. Então saía peixe de Esmeraldas e já vendíamos peixe até para Fortaleza, para o Nordeste, né? Então aí com isso a gente viabilizou a empresa. Aí inclusive a dissertação de mestrado provou que a tilápia tailandesa tinha um rendimento muito maior em relação a crescimento, né? E com o tempo, quando foi começando a colocar no mercado a tilápia, que acabou essa questão da cor da tilápia. Então todo mundo começou a criar a tilápia tailandesa. Fiquei nessa empresa durante 4 anos e aquela coisa também, né, das oportunidades. Veio 2 pessoas de Angola e eles estavam procurando profissionais para montar o primeiro projeto de produção de tilápia em Angola. Na África. E eles visitaram vários projetos no Brasil. Então eu falei, tudo bem, nós somos de Angola e não queremos montar um projeto. Posso visitar a empresa? Pode. E isso na época, qual ano? Isso foi em 2003, aí te levou, não? Por aí. Não, aí eu sem nenhuma pretensão. E fui no aeroporto da Pampulha, peguei a pessoa, levei para Esmeraldas, né? Um certo momento do dia, falei, você fica quietinho aqui que eu tenho que trabalhar. E fui trabalhando na rotina, vem para cá, depois dei atenção para ele, mostrei o sistema. No final do dia, levei ele a Pampulha de novo, ele pegou o voo e pronto. Né? Pegou nossos contatos, aquele negócio todo, e ficou em stand-by. Em nenhum momento, né? Mas aquela coisa, tem coisa me esperando ir para frente, né? E nesse período eu terminei o mestrado e comecei a dar aula na PUC em Betim. E fiz o primeiro período, mas só que quando chegou em novembro, o pessoal de Angola me liga. De todas as empresas que a gente visitou, todas as pessoas, você tem o perfil que nós queremos. E fez o convite para a gente trabalhar. E acabou que é o seguinte, a gente para negociar, como vai fazer? Então faz o seguinte, eu vou te enviar o ticket, você vai vir passar uma semana com a gente. Você conhecia. Então, no mês de dezembro, eu fui, isso foi em junho. Eu fui antes de começar o semestre. Fui, conheci aquele negócio todo. Aí, voltei, a gente fez umas negociações. Quando começar o projeto, a gente chama. Também passou. Passou mais alguns meses, já estava dando aula na PUC. Chega no final do ano e eles falam assim, agora você vem. E na época estava aquela coisa, eu vou, ou fico aqui, ou faço um doutorado. Você pega o Matheus Pereira. Tem uma pessoa que é importante também, Luiz Renato de França, nesse intervalo, foi meu professor de anatomia, e ele estava já trabalhando com reprodução de tilápia, de células germinativas. Então tinha a possibilidade muito grande de fazer o doutorado na Holanda, em Utrecht. Então eu ou continuava lá trabalhando, dando aula, ou fazia doutorado, ou ia para a África. Aí eu fui me consultar com as pessoas mais experientes, né? Eu fui com o professor Godinho, professor, e ele que me indicou para dar aula na PUC. E a gente conversando, uma conversa como essa, né? Uma pessoa experiente de vida, ele falou, Martúlio, vai trabalhar. Vai trabalhar. Larga o negócio da aula. Vai trabalhar. Aí com esse conselho, né? Então eu fiz a opção de ir para campo e continuar a formação profissional. Aí de lá para cá, né, a gente desligou da faculdade da PUC, da área de ensino e fomos encarar esse projeto em Angola. E foi um desafio, porque foi o primeiro projeto. Angola estava tinha acabado de sair da Guerra Civil. Então, tudo aquela experiência, um projeto internacional. Mas lá também, Marco, era na área de produção de tilápias, né? E desde a larvicultura até engorda final. Né? E abate tudo. Só que tem uma característica que na África ainda assim, eles consideram a tilápia um peixe natural, né? Nativo de lá, são mais de 70 espécies de tilápia. Então, quando a gente fala de tilápia, uma ou duas, né? Principais lá. Hoje a principal é a tilápia nilótica. E com a guerra civil, quase que acabou, não tinha mais tilápia no tamanho adequado. Então a empresa viu a oportunidade de ter a tilápia
de 300 a 400 gramas, que é o tilápia de prato, né? Que é diferente que foi no Brasil, que é basicamente o filé, tirando a região Nordeste. Uma tilápia para consumo inteira. Né? Então, a gente fez uma joint venture com uma empresa norueguesa, da genética da tilápia, né? Então, aí trabalhei nessa empresa mais 2 anos e 8 meses. E naquele processo, eu era o responsável da parte de produção e assumia a responsabilidade toda técnica. E essa empresa norueguesa estava com alguns problemas de produção de tilápia na China. Ah, tá. E um grande amigo também, aquele que eu conheci lá em 2000, o Sérgio Zimmermann, trabalhava, já era vice-presidente dessa empresa norueguesa. E ele convidou, tem um veterinário que já está há alguns anos e ele, vamos colocar no palavreado nosso, é chão de fábrica, né? Que está realmente, resolve os problemas quando eles aparecem. Desde o início até o fim. São desafios, né? De chão de fábrica que resolve tudo. Tudo, né? Para eles entenderem. Então aquele que é o pau toda hora. Pau para toda né? hora. Então, e acabou que eles fizeram o convite para sair dessa empresa em Angola e ir para trabalhar na Ásia, na China e em Singapura. E são aquelas coisas também, né? Que, inclusive, eu tinha um salário na época de $3.000, a empresa angolana me ofereceu para eu ficar, para assumir as responsabilidades, para aumentar o salário de $5.000 e acabei indo para a Ásia para ganhar $2.300. Mas por que isso é curiosidade? Viu? A questão... Você deixar de ganhar mais para ir para... porque a China... Mas você já falava mandarim, não? Nada. Eu tava assim, desenvolvendo inglês, né? Mas como se diz, né? Para quem nasce banguelo, careca, sem saber falar e andar, a gente aprende. Né? Então, um ponto importante, eu nunca tive medo de desafio. Bacana. Você fala assim, não, isso, não estou preparado, né? Isso é legal, né, doutora Afonso, para a gente destacar, porque às vezes o que a gente vê hoje... O que a gente vê, Marca, é assim, a gente está à frente da presidência há 8 meses, né, Natália? Nós assumimos, mas eu tenho 40 anos de mercado, como eu te falei antes, eu tenho um hospital, mas tem outras atividades, né? E hoje o que a gente vê, isso é questão que nós estávamos falando, é mão de obra, né? Às vezes o profissional ele reclama, mas tá ruim, tá pouco, mas você fez para melhorar? Você está fazendo para melhorar? Porque eu falo que as coisas funcionam de mão dupla. Porque se eu tenho que remunerar bem, se essa pessoa está produzindo, né? Então não adianta, eu só vou pagar bem se você tiver produtividade. Capacidade para aumentar a produção, né? Justamente. Perfeito. Até um colega nosso, né, o Luiz Gustavo, sempre fala isso, né? A vida não te dá nada, ela te devolve. Justamente. Ela te devolve aquilo que você investe nela. Mas aí, e aí do mandarim você foi para onde? Ganhando menos? O investimento é isso, porque a gente for considerar... Mas aí alguma coisa mais interessante foi questão de tecnologia. A Ásia é o berço da aquacultura. Pois é, isso que eu estou te falando. O que te chamou a atenção para ganhar menos foi uma oportunidade de você trabalhar no país maior produtora de peixes do mundo. A China hoje ela corresponde a 60% da produção mundial de tilápia. Né? E vamos pegar vamos pegar um gancho aqui, Marco. Uma grande exportadora de tilápia para os Estados Unidos, né? E para o mundo, porque culturalmente, né? A China sempre produziu muito peixe. Tanto que a espécie mais cultivada é carpa, principalmente na Ásia e na China. Né? Que todo local aproveite-se o máximo possível. Né? E a China tem esse critério. Uma população de bilhões para alimentar, e todo espaço eles têm de produzir. Então, junto com arroz, os campos de arroz, tem a risicultura, que é a produção de peixe junto com a produção de arroz. E acabou que, na época, a China é o principal player mundial na produção de peixe pescado do mundo. E por que Minas hoje é o segundo maior produtor? O que se deve a isso? Né? Aí também vem questão da história. Né? Aí a gente entender hoje, nós temos que entender o passado. Tá? Se a gente for considerar nesse aspecto do passado, como eu falei no início, né?
Minas sempre teve aquela questão, é a caixa d'água do Brasil. A gente considera do Sudeste, a região Sudeste, nasce os principais rios, Rio São Francisco nasce em Minas, Rio Grande nasce em Minas, onde que vai juntar com outros rios para formar, né, o Rio Paraná lá na frente. Então, ou seja, Minas sempre foi considerada a caixa d'água do Brasil. Junto com isso, você tem a perspectiva de que o peixe, ele tem um conceito que ele não gasta água, ele usa água. Então, no momento que você usa água, lá na década de 90, foi feito um investimento do pessoal da Associação Produtora de Soja Americana, querendo difundir a venda de soja. Mal sabiam eles que o Brasil seria um grande produtor de soja hoje, né? Então, eles estavam vendendo soja, inclusive querendo vender soja para o Brasil para quê? Qual que é um dos principais consumidores de soja? Avicultura, sim, mas a aquacultura, a ração de peixe tem 35% de soja. Crescendo pra caramba, né? Esse mercado aí. Então eles estimularam um autor chamado Shumitsu, que ele trouxe da Ásia essa questão de produção de peixes em tanques rede, em gaiolas de alta densidade e baixo volume. Aquilo que a gente vê quando a gente está viajando em Furnas. Isso. Aqueles são o que nós chamamos de gaiolas ou tanques rede. Aquele custo fica bem mais em conta. Porque na verdade, já que Minas Gerais ele já investiu nas hidrelétricas, Três Marias foi na década de 60, né? Então, Furnas, todas essas hidrelétricas já estavam aqui desde a década de 70. E se você tem a utilização dele, principalmente começou para hidrelétrica, geração de energia. Mas com esse processo, viu-se que os reservatórios poderiam ser utilizados para uso múltiplo. E entra a tecnologia de tanques rede, que você pega uma estrutura de tela, né? Cada um tem tela de aço inox, tem revestido de PVC, né? Começou-se com gaiolas de pequeno volume, 2x2. Hoje tem muitas gaiolas 3x6, 6x6. Mas naquela época, então, nós temos o potencial, temos a água, temos iniciando a tecnologia de tanques rede. E Minas Gerais foi muito propício a isso. Né? E tanto que, historicamente, depois dos anos 2000, começou a ser estimulada a produção mais em Furnas. Porque perto de São Paulo, questão de mercado, né? E teve alguns projetos grandes que surgiram, as perspectivas, né? Tanto teve um projeto que chamava Mar de Minas, com frigorífico, fábrica de ração e outras coisas mais, né? E com o tempo foi desenvolvendo Furnas, tanto que a esse período que eu trabalhei, de 2002 até 2004, 2003, 99 até 2003, eu tinha muitos clientes lá, na região de Furnas. Então a gente mandava alevinos para Furnas, que era um polo produtivo, e começando alguns pouco produtores da região de Morada Nova de Minas. Já tinha clientes lá. Mas o que aconteceu? Com o tempo, né, passaram-se... Aí eu fui para a África, para a China, e acabou que eu retornei em 2007, porque, incrível que pareça, né, eu pedi demissão morando em Singapura, e aquela coisa também que não é normal, né? Lá é muito poluído, por isso você pediu demissão. Lá em Singapura é uma coisa assim, né? Então, porque minha filha ia nascer, né? Então a gente decidiu voltar e trabalhei um período no Nordeste, quando teve esse boom das empresas, teve um projeto que chamava Netuno. Mas lá em tanques rede também. Mas também com tilápia? Com tilápia. Sempre trabalhei com tilápia. Nesses 25 anos. E eu trabalhei de 2008 até 2007, 2008, nesse projeto da Netuno. E interessante, foi o primeiro projeto de tanques rede de grande volume do Brasil. Né? Então, a primeira gaiola de 10 metros de diâmetro em PAD, nós que colocamos na água. E depois disso, teve aquela crise de 2008, né? A gente teve a crise imobiliária, a bolha nos Estados Unidos, a empresa lá teve um problema sério financeiro, e caiu naquela questão, eu era pessoa jurídica, né? Então eu prestava serviço para eles. E em 2007 eu fui convidado, teve uma Ave Sui aqui na Gameleira. Eu fui convidado a fazer uma palestra. E quando eu fui convidado, eu como Netuno, né? Voltei para casa para fazer essa palestra.
estava morando no Nordeste, eu encontrei com algumas pessoas de Morada Nova de Minas, entre eles um ex-cliente, que hoje é meu sócio. Ah, sim. E pode Ele falou assim, ó, enquanto você estava aqui, tinha alevino de qualidade, depois você foi embora, acabou. Nós estamos comprando os alevinos lá da Bahia e não está dando certo. Minas Gerais ficou um período sem produzir os alevinos, e Morada Nova era longe, né? Então, e acabou que nessa negociação, visitei Morada Nova de Minas, tive na época o prefeito Dr. Walter e falou, ó, o que você precisa para você instalar a sua empresa aqui? E se a gente for pensar, a empresa produtora de alevinos, você tem de ir para um polo de produção de peixes. Tem água. Tem água, né? Mas só que quando nós fomos para Morada Nova de Minas, a gente começou a produzir pouco alevino, porque a demanda era pequena. Então eram poucos produtores, né? A gente começou com 100 mil, 200 mil, 300 mil alevinos. E aí a cadeia foi melhorando. Então você produzia peixe, não tinha mercado. Aí entrava em crise. Aí os produtores tinham de trabalhar esse mercado. Aí abria o mercado, aí o preço subia. Aí coloca mais água, peixe na água. E foi criando. E nesse intervalo, o que aconteceu em Minas Gerais? A gente tinha a Funas sendo desenvolvida, mas quando viu que o potencial do Lago Três Marias era muito maior, principalmente por causa de temperatura. Então, a temperatura em Funas, ele é mais fria e o inverno ele é muito mais longo. O desenvolvimento era menor. Então, se a gente for considerar, no verão, por exemplo, né, a gente conseguia fechar uma safra em 6 meses. Em Funas, 7, 8, 10 meses. Então, Funas foi diminuindo, manteve, mas não teve aquele crescimento que tinha expectativa. Né? E aí foi aumentando em Morada Nova de Minas. A nossa empresa, quando a gente fundou ela lá, foi fundamental. Que a gente foi a primeira a fomentar e ter alevinos produzidos na região. Entendi. Né? E de lá para cá, isso foi 2009, então estão 15 anos. E desse período em crises, aumenta a produção e chegamos em 2024 como a cidade maior produtora de tilápia do Brasil. E passou o Paraná, a cidade de Nova Aurora, mesmo com a grande produção das cooperativas, né, muito bem organizadas, com uma capacidade de exportação, muito bem organizada. Só que a cidade individual, né, Morada Nova de Minas, cidade de 9 mil habitantes, né, e acabou pelo IBGE, né, com a cidade com a maior produtora de tilápia do Brasil, e aí estamos com esse título, né? Natália, eu vou passar a bola para você. Você contou muito da sua trajetória e como você era um profissional preparado e capacitado para todas as oportunidades que te apareceram. Perfeito. Como que está essa qualificação de mão de obra hoje? Se você precisar de pessoas lá, de profissionais na sua empresa, hoje você tem muita mão de obra disponível de médico veterinário nessa área? Eles já despertaram para essa grandiosidade que é a piscicultura aqui em Minas Gerais, o potencial que tem lá em Morada Nova, ou a mão de obra ainda não está no nível que a gente precisa, ou em quantidade que precisa? Essa é uma observação crítica que devemos verificar, né? Primeiro que dentro da formação do médico veterinário, nós temos todas essas matérias importantíssimas. Mas só que quando temos uma matéria de piscicultura ou aquacultura, parece que se concentra tudo em um curto espaço de tempo. E geralmente essas matérias profissionalizantes já é no final do curso. Inspeção. Então, quando tem um aluno, tem contato com isso, ele acaba sendo um período muito curto para ele se preparar para uma vida profissional. E talvez ele já está com a pré-formação ele já vem de estágio, principalmente pequenos, né? Para você mudar isso. Então, dentro disso, eu acredito o seguinte, a gente tem que colocar, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo. Geralmente tem-se aquela matéria, introdução à zootecnia, à veterinária, é abordado quais são as áreas de atuação. E é difícil a gente ter um profissional de aquacultura incluso nisso aí, porque todo mundo conhece. Clínica, bovinos, equinos, grandes animais e clínica. E durante o curso, por exemplo, microbiologia. Seria importante ter microbiologia, tem algumas doenças de peixe. Lactococcus hoje, que é uma doença muito preocupante, Streptococcus, né? Aeromonas hidrófila, que afeta os peixes, mas não é abordado durante o curso.
E quando o profissional, e a maioria deles é motivado muito mais por essa paixão, igual a gente estava conversando, né? Só que seria importante ter essa abordagem lá no começo do curso para despertar o próprio aluno, porque daria tempo para ele focar a matéria, preparar, fazer os estágios, né? Que a gente pega aqui uma coisa fundamental. Os estágios profissionalizantes é o grande diferencial do aluno para sair no mercado de trabalho. Essas empresas oferecem estágios? Por exemplo, a sua empresa tem oportunidade hoje de... Sim. Inclusive hoje nós temos 2 estagiários, né, de veterinária que estão no 10º período. Várias empresas têm essa possibilidade. Tem uma empresa também do Pedro Rivelli, que ele sempre, inclusive, trazendo estagiários de São Paulo. Eu conheci um estagiário que trabalhou lá do Paraná, né? Então, tem portas abertas, aí cai no ponto, né? Tem que ter disposição, a paixão, para que a formação profissional também, é lógico, que a parte teórica é importantíssima, fundamental, mas como aplicar isso e ter uma vivência profissional operacional é fundamental. Porque quando o aluno forma, ele não tem nenhuma experiência prática. E para ele conquistar isso depois que formou, é muito difícil. As empresas, porque uma vez que é formado... A empresa não quer dar essa... Vou falar, vou te contratar, mas você tem que produzir. Você não está aqui para aprender. Vamos falar então, assim, um profissional que está ali até um risco. Porque tem um profissional ali dentro que está aprendendo, mas só que ele já deixou de ser um aluno. E o aluno, todas as empresas abrem todas as oportunidades. Então, eu acho que é por aí. Primeiro, é ofertar para todos. Existe isso. Uhum. Isso nós estamos conversando, isso que eu falo, é o mundo da aquacultura, que é um novo mundo, né? Que não só da veterinária, mas só que ele é multidisciplinar, né? Então é importante para melhoramento genético. Todas as áreas hoje estão exigindo isso, Marcos. Tá todo mundo. Então você pega melhoramento genético. Eu trabalhei numa empresa que fazia melhoramento genético. Veterinário. Né? Então tem muito mais coisas relacionadas com a veterinária do que outros segmentos. Mas só complementando a pergunta da Natália, em relação hoje a profissional, você tem dificuldade? Você não, né? Hoje o mercado... Vamos pegar o exemplo clássico aqui no estado, em Morada Nova de Minas. São raros, ou podemos contar 2 ou menos, 2 profissionais que atuam profissionalmente na cidade maior produtora de tilápia do Brasil. Nós estamos falando de 300 km de Belo Horizonte. Então, temos desafios sanitários? Sim. Mas quais são os veterinários capacitados para fazer coleta, fazer o diagnóstico, propor o tratamento, né? Então precisa. E tem uma carência de veterinários. E olha muito. que essa área de, se não me engano, essa área de produção de piscicultura exige RT, né? Sim, precisa. Precisa, né? de RT. E a coisa é ampla também, porque quando a gente considera, inclusive, dos órgãos estaduais, né, são poucos profissionais. Então, que tenham conhecimento. E até por questão de vigilância, isso, aquilo, a gente precisa dos profissionais mais bem capacitados, porque você tem que fazer uma coleta em que tem um surto de uma doença. Como se coleta? Como que é? Qual a característica que a gente tem de desenvolvimento dessa... solucionar um problema realmente que tem na cadeia produtiva, né? Se começa desde da cadeia dos órgãos federais, estaduais, municipais, que nossos colegas não têm a capacitação que seria importante para dar o embasamento ali da cadeia da produção de pescado em si, né? E no estágio que a gente está hoje, a gente tem uma audiência aqui, tanto de profissionais, recém-formados, tem estudante que escuta a gente também. Que dica que você daria para um profissional recém-formado que está buscando uma oportunidade? A gente vê uma saturação aí na área de pequenos, né? E uma outra vertente tão promissora quanto a piscicultura. Que dica que você dá para quem quer entrar nesse mercado agora? Fora, ele já falou.
paixão. É. Você tem que ser apaixonado por isso. Tem um exemplo, isso aqui eu acho que é importante. Eu fui fazer uma apresentação de uma análise econômica financeira para uma empresa, né? E na hora que eu cheguei na reunião, a pessoa falou assim, ó, eu não gosto de peixe, não como peixe, eu gosto de carne, de churrasco. Então me convença que isso é um bom negócio. Hoje eu tô mais atrevido ainda, na época eu era mais, eu não era tanto igual hoje. Aí minha conversa foi essa. Primeira coisa que tem que ter para um sucesso de um empreendimento chama-se paixão. Se eu fizer um empreendimento só em relação a dinheiro, tem uma grande possibilidade de dar errado e eu me tornar uma pessoa frustrada. Ou senão você não vai ser bom. Não tem aquela conversa de falar assim, ó, faça o que queres que nunca precisará tirar férias. Então, no momento que aquilo é o que te abastece, eu acho que a vida profissional é movida por paixão. Mas só que temos de dar a oportunidade. Tem um caso interessante, primeiro ano que eu dei aula na PUC, e a matéria era no 9º período. Eu estava falando, chegou um aluno e falou assim, professor, adorei a matéria, só que não dá tempo mais. Eu estou no 9º período. Isso tudo, você precisa de 2, 3 anos, 4 anos, para ter e sair trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Por isso, depois foi reformulada a matéria para o 6º período, para dar tempo. Né? Mas, de qualquer forma, eu conheço casos também de profissionais que atuavam, né, com outras espécies e viu a aquacultura como um nicho de mercado. Enquanto você tem 10 trabalhando com bovino, você tem 1 trabalhando com aquacultura. Inclusive no setor de pesquisa. Então é uma oportunidade. Só que aquela vocação que a pessoa tem de trabalhar em campo, né? A questão de gostar, esse é o grande diferencial. Mas tem sim, viu, Natália? A possibilidade, mesmo depois do profissional formado, ele se engajar, né? Começar a fazer o trabalho, mas, igual o presidente falou, a paixão é o que motiva realmente, mas tem plena condição de entrar nesse mercado. Por exemplo, vou trabalhar com sanidade. Se o profissional já tem informação sobre sanidade, tranquilo. Se ele já tem uma noção de produção animal, até uma coisa interessante, se a gente for unir a avicultura, suinicultura, a piscicultura, o contexto zootécnico de criação, a forma de pensar é igual. Então você tem que ter, né, o sistema de produção, você tem que ter os controles zootécnicos, você tem que ter o manejo sanitário, você tem a questão dos funcionários, você tem a questão de compra de insumos, venda de produtos. Isso é único. Então o profissional que já foi formatado nisso, ele não tem muita dificuldade em entrar na produção de peixes, não. Marcos, você me falou que, para mim não, para todos, que a questão hoje da aquacultura, ela está no último período, no 9º, 10º, né? E aí você falou que não há tempo hábil desse colega como se diz, ter mais convivência, ter mais paixão. Hoje, em Minas, vamos falar em Minas, porque nós estamos aqui, existe uma demanda de cursos para especialização, para aperfeiçoar, aprimorar esse conhecimento do colega? Como é que está? Eu acredito que isso é um gap. Porque quando a gente coloca a questão de informações, você tem que pensar que já tem um profissional ali. Pois é, mas então não precisa voltar naquela base anterior, né? Então, esse é um gap que seria necessário ter uma educação continuada, alguma coisa assim em relação, e até eu como profissional, eu continuo estudando sempre, eu não posso parar, né? Por exemplo, o lactococcus é uma doença recente, e acabou aquela questão de formei e estou preparado, e que é tudo muito novo, né? Então, desde novos produtos, tecnologia, questão sanitária, se a gente não estiver atento com isso, pode comprometer. Então, essa formação continuada no Estado... Você acha que é carente ainda? Ainda é carente. Porque acaba que a formação profissional é o que interessa. Não, aí a gente fica muito patinando no ciclo básico, que aquilo já não é mais necessário, né?
mas eu acredito que ainda tem uma carência em relação a isso. Um profissional que já esteja preparado para dar um upgrade mais rápido, mais eficiente no setor de produção de peixes. Gostaria antes da gente... Não, fica à vontade aí. Ficou à vontade, a gente ia perguntar... a gente ia perguntar, por exemplo, é uma curiosidade que eu tenho, poderia ter feito essa até pergunta anteriormente. Economicamente, a produção de tilápia em tanques redes, o custo é muito menor do que... hoje se cria até tilápia em caixa d'água, né? Eu vejo nos vídeos aí nos no YouTube, vídeos aí, né? no YouTube. E praticamente hoje, quais os sistemas hoje que a gente dispõe assim financeiramente viável para a produção? Então a gente pega em Minas Gerais, pelas características, né, das hidrelétricas. Então mas assim, por exemplo, quem não mora perto, né? Agora tem um ponto importante, por exemplo, a Multifish mesmo, ela está situada numa fazenda na beira da represa de Três Marias e não usa uma água da represa. Tudo uma gota d'água. Próprio. Só de um poço artesiano, né? Outorgado, tudo certinho. E nós desenvolvemos, né? Pegamos várias tecnologias, customizamos ela para produzir um sistema de recirculação de água. E essa água pastagem? Aproveita? Não, ela recircula, ela trata e fica circulando o tempo todo. Usa a mesma água. Recircula o tempo todo. Mas só que na época, quando a gente montou, foi uma demanda, porque foi aquela crise hídrica, né? Que a represa ficou em 3% do potencial. Mas hoje a gente vê que é uma situação que tem várias empresas que a gente referência por questão sanitária. Por questão de biosseguridade, porque as doenças que hoje afetam muito a aquacultura, a piscicultura, a produção de tilápia especificamente. Por exemplo, ISQNV foi um vírus que entrou no Brasil, não se sabe como, espalhou, aí provavelmente via peixes contaminados, formas jovens, alevinos, juvenis, e esse vírus entrou no lago e causou um efeito grande. Mortalidade. Mesma coisa de lactococcus. Não existia até no meio do ano relatos de diagnóstico de lactococcus em tilápias em tanques-rede. Aí de repente começou a afetar e uma mortalidade muito, muito aguda. Então também provavelmente ela deve ter vindo de alguma fonte, provavelmente de peixes contaminados. Então, produção de formas jovens já é um fato que o sistema intensivo ele é uma coisa no modelo da avicultura. Não tem um isolamento, inclusive de pássaros, isso, aquilo. Isolamento e tratamento. E tratamento. Então, esses sistemas intensivos, hoje não é mais uma questão, é necessidade de biosseguridade. E tem também, doutor Alfonso, essa questão de utilizar água para irrigação, que é um caso que nós estávamos começando, a gente montou um projeto na região, né, de Montes Claros com essa característica. O desenvolvimento, né, Natália? A gente estava sobre irrigação no Poço Central, é necessário uma lagoa grande de armazenamento. Então você pode integrar a produção de peixe, que o peixe ele vai gerar a fezes do peixe, amônia que vai transformar em nitrito e nitrato, e mais o fósforo que está presente ali, que é liberado. Você tem que ter uma noção do 100% de fósforo e nitrogênio contido na ração, 30% fica no peixe. 70% vai para a água. Se a gente utilizar essa água no processo de irrigação, né, ele já otimiza. Então você aumenta a produção de proteína animal, otimiza a fertilização, né? E também em locais, tem tecnologia hoje que eu posso produzir em sistema de recirculação que possa agregar valor a esse pescado perto do centro consumidor. Então, em relação a isso, está em desenvolvimento, não a tecnologia que já está bem determinada, mas é a nacionalização e a tropicalização dessa tecnologia, que vai ser mais barato porque a gente produz tilápia, que não é um peixe de valor agregado como o salmão e outros, né? Então tem essa variação, né? E a tendência de aumentar isso. No Paraná, o maior produtor de tilápia do Brasil, o estado. Paraná. Tirando o oeste do Paraná, que é tanque-rede, o resto tudo em viveiros escavados. Foi feito na época, a Emater, ela tinha cadastrado mais de 5 mil locais, tanques, lagoas. Se a gente utilizar com uma baixa densidade, além dos tanques redes, a gente pode produzir muito peixe
essa que a gente chama de economia circular, integrando isso, né? E é uma alta demanda, cada vez maior, né? Inclusive a gente tem linha de pesquisa com isso, né? Que as fezes, ou seja, fezes quando a gente fala é o nitrogênio mais o fósforo, passar por tanques onde vai produzir plantas, entre elas a espinafre da água, a azola, a lêmina, que isso aí ela retorna para o peixe ou pode alimentar frangos, por exemplo. Então são sistemas sustentáveis que a gente colocar isso numa agricultura familiar, em pequenas propriedades, é uma solução espetacular. Bacana. Né? Muito bom. Você queria finalizar alguma coisa? Não, é isso aí. Alguma mensagem final, doutor Marco, pessoal, para nossa audiência aí? Não, passou rápido, né? Passou. Muito bom papo. Passou rápido. Mas o recado é justamente esse, né? Eu acho que é um pouquinho da nossa conversa sobre esse mundo da aquacultura. Tá? Quando o presidente me perguntou sobre a China, é isso. É um país que vive e respira a aquacultura. E o Brasil tem o potencial de ser os maiores produtores de tilápia do mundo. E outros peixes também, né? Nós estamos abaixo, por exemplo, de países muito menores. Então, ou seja, potencial nós temos, nós somos grandes produtores de grãos, nós temos clima, nós temos ambiente, falta projetos responsáveis, as pessoas que queiram desempenhar isso, que já vamos colocar, o primeiro momento já foi, né? Aqueles desbravadores. Eu sou novo, mas estou no meio. Desbravou. Aí, né? Desbravei pelo menos a aquacultura em Minas Gerais, né? Mas não tem aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? Água limpa, né? Deve ter tomado muita água limpa. Então, nós temos grande potencial. Grande potencial. Vamos aproveitar isso. Tá? Bom demais. Então, vamos transformar o Brasil nessa potência que a gente sempre sonhou. Então, vamos parar de nos bloquear e nós somos bons. Eu falo que eu sou suspeito porque sou um louco, não tanto pela criação quanto pelo consumo, né? Eu acho que a carne de peixe são 3h20, né? 3 horas, 15 horas e 20 minutos. Isso. Nós almoçamos, né, Natália? Mas tem um happy hour e podemos colocar no happy hour uma tilápiazinha. E hoje é fácil de conseguir. Hoje é sexta-feira. Hoje é fácil. Né? Como Belo Horizonte é a capital dos botecos, né? Pois é. E quase todos têm tilápia. Pois é. Né? Então, graças à aquacultura, viu? Pois é. Graças à produção. Em parte ao Dr. Marco. Tem uma participaçãozinha nisso aí. Bom demais. Né? Doutor Marco, muito obrigada, viu? Acho que foi muito enriquecedor, né, para todos nós, principalmente o pessoal que está acompanhando. Ficamos de fazer, pessoal, uma filmagem lá. Vai dar Marcos. Spoiler? Então tá. A gente aguarda e nós vamos mostrar algumas fases que eu acho interessante. Isso. Espetacular. Eu acho que vai agregar muito eu falo que teoria é uma coisa, aí a gente vai partir para a prática. Bom, sim. Beleza? Então tá à disposição lá para receber todos lá. Bom, grande abraço. Obrigado. Pessoal, muito obrigada por estar conosco aí em mais um episódio, né? Nosso 10º episódio dessa segunda temporada. Fique à vontade para enviar suas sugestões. O podcast tem o objetivo de mostrar as diversas áreas de atuação na medicina veterinária e na zootecnia. Curtam esse episódio, compartilhem, ajudem a gente a divulgar a medicina veterinária, a zootecnia, o agronegócio e tudo de bom que a gente faz por aí. Muito obrigada mais uma vez, grande abraço. Muito bom.